A todos. Quer dizer, boa tarde já, né? Gostaria de cumprimentar o ministro Bento Albuquerque e agradecer pelo convite, né, por ter aceitado o nosso convite aqui até Minas Gerais. A gente brinca que é a casa do Ministério da Minas e Energia, já que nós temos os dois, né? Tanto uma grande geração de energia como também um grande ativo mineral, né? O nosso estado é uma grande província mineral. Historicamente, vem sendo explorado com muito êxito e desenvolvido o nosso estado da Minas Gerais. Tem sido, ao longo dos séculos, aí, o movimento do estado de Minas Gerais. Isso continua presente até os dias de hoje. Então, isso aqui é sua casa, né? E a gente quer agradecer, antes de tudo, eu passar aqui sobre o tema, sobre a palestra, eu quero agradecer o extraordinário trabalho que o ministro vem fazendo à frente do Ministério, com uma interlocução muito ativa com os players, com os interlocutores, com os líderes do segmento. Tem feito toda a diferença, porque ao escutá-los, você dá a voz ao setor produtivo e muitas vezes pequenos detalhes fazem uma diferença enorme. E eu quero agradecer aqui a sensibilidade de público que o Ministério tem tido a esses pleitos e com certeza isso vai trazer uma nova onda de investimento no Brasil, tanto no setor mineral como no setor energético. A gente sabe que as mudanças não se dão do dia para a noite, é um processo que tem que ser construído, mas nós queremos agradecer aqui o excelente trabalho, não somente do senhor, mas como o senhor gosta de frisar, da sua equipe. Mas em seu nome, eu agradeço aí a toda a equipe do Ministério que o senhor tem conduzido. Eu vou fazer os agradecimentos presentes, né? O general Bini, é nosso grande inspirador aqui das Minas Gerais, coordenador do escritório do CISDIA Minas Gerais, Sistema de Defesa, Indústria, Academia e Inovação, e membro do Conselho CIT, de Inovação e Tecnologia. General, muito obrigado pela presença. Secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais, o Fernando Passagro. Fernando, muito obrigado. Comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, capitão Nicásio Satiro de Araújo. Muito obrigado, capitão. Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, senhor Marcos Aurélio Madureira. Diretor-presidente do IBRAM, senhor Flávio Tony Penido. Deputado federal e relator do Código de Energia da Câmara Federal, deputado Lafayette Andrada, grande apoiador das ações do setor do Congresso Nacional. Eu faço aqui meu agradecimento. Assessor especial do governador de Minas Gerais, enlace do governo federal, coronel Carlos Henrique Guedes, apresentando nesse ato o vice-estado. Eu gostaria de cumprimentar aqui agora os nossos líderes sociais aqui presentes. Presidente do Sindicato Nacional da Indústria e Extração do Ferro e Metais Básicos, senhor Alexandre Valadares Melo. Obrigado, Alexandre. Vice-presidente da FIENG, presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, Sindiestra, Fernando Cora. Vice-presidente da FIENG, presidente da Câmara da Indústria de Energia da FIENG, senhor Márcio Danilo Costa. Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, Estado de Minas Gerais, presidente do Conselho de Meio Ambiente da FIENG, senhor Mário Campos. Presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha, no Estado de Minas Gerais, e cônsul honorário da Áustria, do Roland von Urban. Presidente do Sindicato da Indústria de Ferro, do Estado de Minas Gerais. Presidente da Câmara da Indústria da Base Florestal da FIENG, Fausto Varela Cantado. Presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Panificação e Confeitaria e Massa Alimentícia de Minas Gerais, senhor Vinícius Cantini Dantas. Nosso diretor-secretário da FIENG, senhor Carlos Ramon de Mello. Em nome deles, cumprimento todos os industriais que estão assistindo aí via videoconferência, quer dizer, via web, né, pela internet, já que está sendo transmitido para as nossas 10 regionais, ministro, e também para aqueles que solicitaram o link da base industrial, estão todos vendo, já que com as limitações do Covid hoje, a gente tem que limitar o número de assentos,
Em nome desses líderes e representantes de classe, eu cumprimento todos os empresários aqui presentes, também no auditório, e todos aqueles que conferência. Eu queria, antes de passar a palavra para o ministro, enfatizar a relevância da Minas Gerais, dizer que energia é fundamental para a indústria, já que toda indústria ela transforma e ela transforma através da energia. Ou seja, a indústria de transformação existe. O custo e a competitividade da energia é vital para o processo e é fator de competitividade ou não. Então, eu acho que o maior desafio do Ministério de Minas e Energia não é só estabelecer o abastecimento contínuo, segurança de abastecimento, garantia de que nós vamos ter energia disponível, mas energia competitiva. Que o Brasil possa ter um custo de competitividade energético. Com isso, a gente vai permitir um novo impulso no setor industrial. Sabe que o marco do gás vai trazer um impulso para o setor do gás, que é um importante insumo estratégico do segmento industrial, mas a gente também precisa fazer esse choque na energia. Sei que o desafio aí é muito maior, né? Mas eu queria dizer ao senhor que contamos com essas mudanças, principalmente no que tange ao custo oculto, que eu fiquei de entregar para o senhor um levantamento que a FIENG fez, analisando todo o custo oculto do setor industrial, chega a componentes. E na energia tem muito custo oculto, que são subsídios diretos, são dados. Eu não sou contra o subsídio, que tem que ser relevante ou não, mas que ele seja feito através do sistema tributário nacional, seja arrecadado via imposto, então destinado de acordo com o orçamento. O legislador e o executivo entendem que são necessários. Toda vez que a gente faz via subsídio embutido em um sócio setor produtivo, o que nós temos hoje é essa distorção é patente, principalmente na energia. Isso gera a perda de competitividade da produção nacional, porque o produto importado, quando entra no Brasil, não paga esse. E quando a gente exporta, ele está embutido no produto, já que não é um tributo, é retirado da base de cálculo, uma vez que ele não é ligado na conta de energia. Paga energia, está lá o subsídio. Então, é fundamental para a competitividade da indústria brasileira a mudança desse sistema. E hoje, principalmente na energia, patente, tanto no petróleo, como também na própria energia elétrica, a gente tem subsídios que retiram competitividade do setor produtivo. E aí volto a dizer, só para não ser mal interpretado, não estou indo contra nenhum desses subsídios. Pode ter subsídio que é relevante, mas que seja feito via tributo, não via penduricalhos, etc, etc. Distorcem. Com isso, afetam a competitividade. Então, esse era o principal ponto. Agradecer o excelente trabalho que o senhor tem feito na melhoria do ambiente, tanto para o setor elétrico, quanto também em Minas Gerais. Agradece que são dois setores no nosso estado, ministro. Eu queria passar a palavra para o ministro, ele vai proferir a palestra sobre o tema a energia e a mineração e suas contribuições para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Então, ministro, bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Tarde. Esse aí. Pouco. Flávio. Paz.
temos trabalhado. Era riqueza, era emprego, vários. Fundamental. Tem atos vários. Da minha alegria de tempo, prestigiado pela imprensa, e também do deputado Lafayette Andrada, que é também não só um parlamentar de referência na Câmara dos Deputados, mas tem sido um parceiro muito importante do Ministério de Minas e Energia. Em tudo isso, até o nosso presidente acabou de colocar os desafios que nós temos na modernização do setor elétrico, particularmente, que vai permitir que nós tenhamos não só um bom ambiente de negócio, mas tenhamos uma economia efetivamente competitiva em que nossos possam ter não só acesso ao mercado interno, mas também mercado internacional. Bom, mas vamos falar agora sobre essa apresentação que eu vou fazer. Eu poderia ficar falando aqui muito tempo, que são setores que são a base da infraestrutura brasileira e que são vitais para qualquer país, e feliz do país que tem setores como o nosso país tem. E é isso que eu pretendo apresentar para vocês. Bom, eu vou seguir esse roteiro. Eu não poderia deixar de falar sobre esse momento que nós vivemos da pandemia Covid-19 e mostrar como foi importante os setores de mineração e energia para o país e a resiliência que eles demonstraram durante esse período e ainda demonstram, né? Falar um pouco de Minas Gerais, da importância que Minas Gerais tem no contexto do país e do Ministério, e também falar sobre como nós estamos visualizando o futuro e, evidentemente, que Minas Gerais tem um papel importantíssimo nessa retomada que nós teremos da nossa, e já estamos, vou apresentar também, nós já temos sinais de que a nossa economia está se recuperando e retomando as suas atividades. Bom, resiliência dos setores de Minas e Energia. É importante dizer que já em meados de março, quando eu estava com a Covid, nós estabelecemos comitês setoriais, né, de todos os setores, setor elétrico, setor de petróleo, gás, biocombustíveis, setor de mineração, para tratar daquilo que até então ninguém esperava e era desconhecido. E eu gostaria aqui de agradecer não só todos os órgãos vinculados ao Ministério, mas principalmente os agentes setoriais, muitos aqui presentes, e que nós tivemos inúmeras, centenas de reuniões ao longo de meados de março até o dia de hoje, para que nós possamos superar essa crise da melhor forma possível. Nós, nos setores vinculados ao Ministério, diretamente vinculados ao Ministério, as empresas, agências reguladoras e demais instituições, nós somos um universo de aproximadamente 70 mil pessoas, né, e que tínhamos uma importante missão. Primeiro, a saúde dos setores. E a saúde dos setores, evidentemente, reside principalmente na saúde das pessoas que formam esses setores. Eu acho que, nesse aspecto, nós fomos, de certa forma, muito bem-sucedidos. Nós tivemos 23 óbitos nesse setor,
uma taxa de mortalidade de 0,6%, e a maioria dessas pessoas, quase a totalidade delas, tinham algum outro tipo de doença e nem estavam mais desempenhando a sua atividade laboral normal, mas são perdas que são muito tristes para as famílias, mas nós estivemos juntos, prestando todo o apoio, não só o Ministério, mas também as empresas, as agências e todas as instituições. Mas isso foi fundamental para que a gente pudesse dar a resposta que a sociedade precisava. E dos serviços essenciais, né, que é o suprimento de energia, né, sem interrupções, garantia do abastecimento de combustíveis e preservação das atividades minerais. Como nós também discutimos ainda há pouco, a mineração não era uma atividade essencial. E as pessoas não têm essa percepção, né? E nós tivemos que trabalhar desde o início para que a sociedade como um todo entendesse isso e nós tivéssemos a oportunidade. E quando a gente fala de suprimento de energia, garantia de abastecimento, seja ele de minerais, de combustível, quer que seja, nós estamos falando de um território continental, de um país que está entre os 5 maiores territórios do mundo, com a população também bastante expressiva, 6ª população mundial, e nós passamos por esse período sem nenhum problema maior que afetasse não só o isolamento social que foi imposto, mas também as atividades essenciais para que a sociedade tivesse tranquilidade, né? E dentro desse aspecto, nós desenvolvemos algumas ações no setor elétrico, por exemplo, né, a medida provisória 950, que ela permitiu que as distribuidoras, que são o caixa do sistema, né, tivessem, vamos dizer assim, a tranquilidade para desempenhar o seu importante papel no setor elétrico. E isso nós viabilizamos uma operação de crédito da ordem de 15 bilhões de reais em pouco mais ou em aproximadamente 90 dias. E foi o primeiro setor nacional de infraestrutura a ter uma operação de crédito financeira desse montante viabilizado. E o que deu tranquilidade também, não só às distribuidoras, mas principalmente aos consumidores, né? Tivemos também a preocupação social, presidente Flávio, com aqueles consumidores de baixa renda, para que eles não imaginassem que a sua conta seria cortada. E com recursos do Tesouro, nós conseguimos que os consumidores até 220 kW tivessem suas contas de luz preservadas, sem corte por 90 dias, e depois vamos ver outros números importantes. Já falei da conta Covid, e depois também emitimos que é uma medida provisória complementar, mas fundamental também para que não houvesse impacto tarifário no país. Isso foi reduzido na proporção de aproximadamente 4 vezes e meia. E isso, o senhor imagina, numa situação como essa, as tarifas de energia elas subirem, como é que o consumidor ia se comportar, como a economia iria responder a isso. E isso, de certa forma, foi garantido com essa medida provisória, deputado Lafayette Andrada, que é de fundamental importância que o Congresso Nacional aprecie ela até o final desse ano, né? E também resolvemos, durante esse período, aquela que era uma questão já pendente há 7 anos, que era a questão do GSF, do risco hidrológico. O Congresso Nacional muito bem apreciou essa medida e isso permitiu também injetar no mercado de curto prazo cerca de 9 bilhões de reais. Daí a gente mostra a importância. Tivemos que suspender os nossos leilões de energia por questões óbvias, por conta da falta de demanda, né? Mas mantivemos um leilão de transmissão que será realizado no dia 17 de dezembro desse ano. Bom, no que diz respeito ao setor de petróleo e gás, também tivemos
uma postura semelhante ao setor elétrico, garantindo o abastecimento e também que as empresas pudessem continuar a trabalhar, seja através de flexibilização de determinadas normas, como os royalties que as empresas de pequeno e médio porte pagam, para que elas não parassem as suas atividades, mantivessem os empregos e os investimentos. A Petrobras também respondeu de forma perfeita aos desafios que foram impostos e manteve também os seus planos de desinvestimento. Aqui é importante dizer que os investimentos da Petrobras, que foram realizados no segundo semestre e no primeiro semestre de 2020, permitiram o aumento da produção de petróleo. Isso mostra tão acertada foi a medida de desinvestimento dentro do plano de negócios da empresa, como também permitiu a oportunidade de médias e pequenas empresas entrarem no mercado que estava sem investimento e gerasse emprego, renda, num período de pandemia, né? Bom, também tivemos que fazer um replanejamento dos nossos leilões de petróleo e gás, que estavam previstos para esse ano. Mantivemos apenas um leilão de oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo, que será realizado agora em dezembro, e foi realizado um com sucesso ano passado, e esse ano nós já temos empresas, mais de 60 empresas de 13 países diferentes para esse leilão que será realizado em dezembro. Isso mostra a atratividade desse setor dentro do nosso país e que nós temos, de certa forma, um ambiente de negócio favorável a esses tipos de empreendimentos. Bom, no setor da mineração, já falei da questão da essencialidade dela e continuamos trabalhando junto com a Agência Nacional de Mineração para que o setor pudesse ter a melhor resposta dos agentes públicos. Também tivemos que fazer um replanejamento dos leilões, mas vamos realizar leilões de mineração também em dezembro, esse ano, tanto da CPRM quanto da Agência Nacional de Mineração, e lançamos, com a presença do presidente da República, o Programa Mineração e Desenvolvimento, agora no mês passado. Bom, agora sinais, né, da nossa retomada que eu coloquei e os números, né, para os senhores terem ideia. Vou começar pelo setor elétrico, como eu fiz anteriormente. Olha só como a carga caiu no mês de abril, chegou a menos 20%. Né? E observamos que hoje, em setembro, mais 2% em relação a 2019. Isso é um dado bastante importante. E um dado mais importante ainda é a inadimplência, que inicialmente chegou aos 10% no mês de abril e hoje é praticamente nula, quando a média, pelo menos de 2019, foi em torno de 1,94%, a inadimplência agora, em setembro, nula. Então, isso mostra também, primeiro, que as pessoas que devem pagam as suas contas, né? E segundo, de que a atividade econômica está retomando, porque não tem milagre nisso aí. E um outro sinal também, que eu acho que é motivo, já falei isso publicamente algumas vezes, de orgulho de todos os brasileiros, é que durante esse período de pandemia, Itaipu, por exemplo, que teve a maior seca na sua história, na sua afluência, em 35 anos, bateu recorde de produtividade. Não de geração, mas em termos de produtividade, gerar mais com menos. Então, isso é motivo de orgulho também para nós e mostra também não só a resiliência, como também a nossa operacionalidade. Angra 2, a usina nuclear de Angra 2, gerou por 13 meses consecutivos 99,4% da capacidade total. Isso foi fundamental também para a preservação dos nossos reservatórios de água, que também é uma outra preocupação que nós temos permanente
no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Mas está aí, recorde mundial, usina nuclear, e isso mostra também a nossa competência nacional dentro do setor elétrico e na geração de energia. E também dentro das fontes renováveis, né, e aqui eu cito que chamou bastante a atenção do comitê, foi a eólica, que atendeu 94% da demanda de carga do Nordeste durante o período de pandemia também. Então, isso aí mostra também como nós estamos estruturados e também nos motiva a dar continuidade ao nosso trabalho dentro das inúmeras ações que nós temos. No setor de combustíveis, né, de petróleo e gás, nós observamos que houve uma queda grande, inicialmente, exceto o GLP, né, que é o botijão de gás, falando de forma simples, e também o diesel, por conta da grande safra que nós tivemos, houve uma pequena retomada, mas hoje nós vemos que, depois da queda, exceto o querosene de aviação, já há um número expressivo, gasolina mais 4% em setembro, etanol 5%, o diesel 11% e o GLP mais 10% do consumo, e apenas o QAV com menos 56%. E outras coisas que mostram que as nossas políticas públicas estão no caminho correto. Ano passado, realizamos o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo, que foi o dos excedentes da seção onerosa, em que todos tiveram um papel importante, o Congresso Nacional, que viabilizou isso por meio de emenda constitucional. Foi um trabalho muito grande, feito por todos, que permitiu que nós realizássemos leilões importantíssimos no ano passado. E, durante a pandemia, a Petrobras bateu o recorde de exportação de mais de 1 milhão de barris em maio. E ontem o presidente da Petrobras me enviou uma informação que, em setembro, ela bateu o recorde novamente de exportação de petróleo, quando houve uma retração no mundo como um todo, da ordem de 25%. A Petrobras batendo recorde, o país batendo recorde de exportação, pela qualidade, principalmente, do nosso petróleo, que é de baixo teor de enxofre e de baixo custo de extração, principalmente no pré-sal. Então, isso é que viabilizou a Petrobras a bater esses recordes, que são recordes bastante importantes e fundamentais também junto à nossa balança comercial, né? Tanto a mineração, que nós vamos ver adiante, quanto o petróleo, particularmente o minério de ferro, foram essenciais, né? E só os dois juntos corresponderam a mais de 20% da nossa balança comercial nesses primeiros 8, 9 meses do ano. O minério de ferro, como eu acabei de falar, né, segundo lugar no ranking das exportações totais, que junto com o petróleo foram os números que eu falei. E no primeiro semestre, quem não teve oportunidade de ler o valor hoje, não é, Flávio? Faça o favor de ler, que tem uma bela reportagem lá no Valor Econômico, que mostra a pujança da nossa mineração, apesar de estarmos vivendo um período bastante difícil no nosso país, e isso também é motivo de bastante satisfação com o aumento da arrecadação da CEFEM, ou seja, isso contribui muito para os municípios, para os estados e para a atividade como um todo, que praticamente manteve o emprego e continuou com os seus investimentos. Então, parabéns à mineração, é motivo realmente de muita satisfação. Mas vamos falar agora da importância de Minas Gerais. Como eu disse, é um estado fundamental e central, né, para a economia do país e para o nosso desenvolvimento. No setor elétrico, 12% da capacidade instalada das usinas hidrelétricas do Brasil está em Minas, 20% das usinas com reservatórios está em Minas também, né?
e é o estado com a maior quantidade de geração fotovoltaica instalada, 18%. Então, esses números por si só, e eu aqui peguei apenas alguns números, eu poderia deixar esse quadro no setor elétrico bastante cheio, mas esses números são bastante expressivos e mostram a importância que tem Minas Gerais para o setor elétrico. E no setor de petróleo, gás e biocombustíveis também não fica atrás, né? E por falar em biocombustível, que nós temos um dos programas mais importantes do mundo, que é o Renova Bio, e que tem sido referência para as agências internacionais de energia e também para outros países. Minas Gerais tem um papel importantíssimo na produção de etanol, corresponde a 10%, e nós sabemos do potencial que a cana-de-açúcar tem numa economia de baixo carbono e o papel que ela vai ter não só na geração de combustível, mas geração também de gás, pode substituir o gás natural, tem uma variedade de aplicações e nós estamos aprendendo a utilizar cada vez melhor e com maior produtividade esses recursos abundantes que temos no país. E também, dados que me chamaram também bastante atenção, é que dos 56 poços que estão perfurados na bacia do São Francisco, em Minas Gerais, 32 apresentaram indícios de gás natural e que isso vem ao encontro do novo marco legal do gás, da lei do gás, e isso será fundamental, principalmente para a indústria aqui de Minas Gerais, né? E só para mostrar também a pujança do Estado, 12% do diesel nacional é consumido aqui no Estado de Minas Gerais. Bom, setor de mineração, Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, desde a história, desde o início da história do nosso país, é o estado minerador mais importante e continuará sendo, com certeza, certo? Isso tem quase 40% daquilo que eu falei da exportação de minério de ferro é de Minas Gerais. Passou agora por segundo lugar em arrecadação da Cefem, mas eu acho que é uma competição com o Pará a mais saudável possível. Eu quero agora que Minas Gerais passe o Pará e o Pará venha de novo e fique essa competição que eu acho que é importante. É uma competição que todos ganham. Tem outros estados também que estão se aproximando, e isso é importante para um país que, na sua mineração, utiliza apenas 6,62% do seu território. Então, com mais de 88 tipos de minerais, nós temos aqui grande capacidade de crescimento que possa beneficiar a nossa economia, a nossa sociedade, né? E não poderia deixar de falar das grandes reservas de nióbio, que são as maiores reservas do mundo que Minas Gerais possui. Bom, agora vamos falar do futuro, né? O que nós temos de planejamento para o Brasil, e evidentemente que Minas Gerais está dentro com relativa importância. Nós lançamos no início do ano, em fevereiro, o nosso Plano Decenal de Energia, que a partir desse ano será editado a cada ano, né, e revisitado, aperfeiçoado, e nós temos ali, por exemplo, só no setor elétrico, investimentos da ordem de 460 bilhões de reais. Né, isso nos próximos 10 anos. E nós vimos os leilões que nós realizamos em 2019, o sucesso que eles tiveram em termos de deságio, em termos das fontes se tornando cada vez mais competitivas e tornando a nossa matriz elétrica cada vez mais renovável e limpa. E assim continuará sendo. Você pode pegar aí, em número, a grosso modo, se você pegar 20% desses 460 bilhões, você vai jogar aqui em Minas Gerais cerca de 90 a 100 bilhões em investimentos só em geração, transmissão e geração distribuída. E pode ser números maiores ou mais expressivos do que esse que eu estou apresentando. Só no setor de petróleo e gás são 2 trilhões
E se a gente for botar o biocombustível junto aí esses números se tornam ainda mais expressivos. Então, esses são dados bastante recentes e nós vamos publicar novos dados agora em dezembro sobre o plano decenal de 2030. Ou seja, nós temos investimentos aí de mais de 2 trilhões de reais para os próximos 10 anos. E isso aqui não é um exercício nenhum de futurologia. Isso aí é tudo baseado em processos, em métodos estabelecidos e com os dados que nós temos, principalmente dos leilões que nós realizamos e da necessidade que a nossa matriz energética tem de crescimento para os próximos anos. Bom, no que diz respeito, e nós temos que pensar também a longo prazo, e nós vamos também, acabou agora a consulta pública do nosso Plano Nacional de Energia 2050 para os próximos 30 anos, e aqui nós temos, separei aqui apenas alguma coisa, a nossa geração nuclear deve crescer em torno de 10 gigawatts, a nossa produção de petróleo e gás vai crescer exponencialmente a nossa produção. Nós nos tornaremos o 5º maior produtor de petróleo do mundo e também o 4º maior exportador de petróleo do mundo. Hoje já somos o 8º e o 9º. Nós nos tornamos, é bom dizer, fruto também dessa política pública de leilões de petróleo e também de exploração, nós nos tornamos exportador líquido de petróleo em novembro do ano passado. Vamos pedir filiação ao PEP, né, ministro? Não seria o caso, até por outras condições, mas, por falar nisso, eu tenho tido, nesse período agora, nos últimos 7 meses, tido diversas reuniões, aquelas reuniões que eu comparecia, que nós tivemos a oportunidade até de estar juntos aqui, alguns de nós, em algumas viagens internacionais que eu fiz, nós estamos tendo ela por videoconferência. E eu tive com a OPEP já 2 reuniões, né, e tive também reunião dos ministros de energia, do G20, que esse ano foi patrocinada pela Arábia Saudita e também com a Agência Internacional de Energia e tudo. E nós discutimos isso. O Brasil, ele é um importante ator internacional no setor de energia e entrou também muito forte no setor de petróleo, e nós discutimos lá todos esses assuntos. Então, não é uma questão de filiação ou não filiação, é uma questão de cooperação, é uma questão de estar presente, e isso nós estamos bem presentes. E aproveitaria a oportunidade para dizer que nessas reuniões todas, o Brasil tem sido reconhecido como um país que, no setor de energia, tem não só superado as dificuldades, mas tem sido muito bem sucedido nas suas ações que foram implementadas. Então, eu acho que isso é motivo também de satisfação para todos nós brasileiros. E o setor de energia elétrica ele vai crescer 3,5 vezes, né, nos próximos 30 anos e 35% nos próximos 10 anos. Bom, no setor de mineração, e aí aqui eu faço um comentário totalmente isento, porque eu não venho do setor, então eu posso expressar o meu sentimento. Eu, ao assumir o Ministério de Minas e Energia, eu vi, pelo menos pelo lado do Executivo, era o setor mais acanhado, era o setor que tinha uma menor presença dentro do Ministério de Minas e Energia. E nós tem aqui vários agentes aqui presentes, tentado modificar esse cenário. Primeiro, dando as condições que a agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração, precisa para desempenhar o seu importante papel. Todos nós sabemos que foi a última agência reguladora a ser criada,
Ela foi criada em dezembro de 2018 e totalmente sem estrutura, sem infraestrutura para desempenhar as suas atividades. E temos trabalhado com eles a quatro mãos, evidentemente respeitando as competências e atribuições de cada um, para que a gente possa ter uma agência que um país com o potencial que tem no setor de mineração possa desenvolver. E é isso que nós temos trabalhado. Eu até comentei ainda há pouco, né, da importância de nós termos formação de pessoal nesse setor, que ficou um pouco relegada ao longo do tempo. Nós temos que ter pessoas que conheçam, entendam, estejam preparados, estejam interagindo, estejam cooperando, seja nacionalmente, internacionalmente, no setor de economia mineral, para que a gente possa efetivamente, já conversamos isso com a federação, vamos fazer um trabalho integrado para que a gente possa ter os quadros necessários para que as nossas instituições possam desempenhar o seu importante papel. E isso está no fortalecimento da governança, gestão e também para que a gente possa ter mais investimentos no nosso setor. E a nossa mineração, nós temos visto isso, é só ler a reportagem hoje do Valor Econômico, em que o IBRAM foi o foco central dessa reportagem, que nós temos uma mineração responsável, senão nós não teríamos alcançado esses números que eu acabei de apresentar aqui nesses primeiros 8 meses, 10 meses do ano. Então, nós temos, sim, uma mineração responsável, nós temos uma mineração sustentável e nós temos que comunicar isso melhor, melhorar o ambiente de negócios e aperfeiçoar naquilo que couber os nossos marcos legais, e temos muitos desafios, eu vou até citar alguns mais adiante. Mas está aí, são dados do IBRAM, que eu tenho até que atualizá-los depois da reportagem de hoje, mas eu agradeço pelas informações que eu recebi, mas a gente vê não só o potencial, mas como teremos investimentos já diferenciados do que foi de 2019 para 2020, subindo ali cerca de 43% de investimentos que teremos na mineração no nosso país. E aquilo que também eu mencionei, já algumas vezes, é a falta do planejamento. Eu sei que as empresas têm planejamento, eu sei que o IBRAM, que congrega quase a totalidade do setor de mineração nacional, tem os seus planos, tem o seu planejamento, mas o poder público não tem. E isso é outra coisa que eu me ressenti no Ministério. E nós estamos trabalhando para criar essas condições. Esse programa Mineração e Desenvolvimento foi um primeiro passo, no sentido de nós termos uma referência até 2023, mas nós temos que trabalhar isso também de forma com planos de curto, médio e longo prazo. E vamos apresentar isso no ano que vem, e não vamos apresentar de forma unilateral, muito pelo contrário, todos os senhores terão uma participação muito importante para que isso seja viabilizado. Bom, mas o que nós... E aqui eu elenquei algumas que são mais importantes, né? E está aqui o deputado Lafayette Andrada, que trabalha nisso, né, na modernização do setor elétrico, é relator de uma importante matéria legislativa, que é o Código, né, do setor, e nós estamos trabalhando nisso junto com todos os agentes, na modernização do setor elétrico. Temos uma Eletrobras, uma empresa importantíssima, e Minas Gerais sabe disso, que precisa, ela perdeu sua capacidade de investimento, está sendo saneada e está tendo, inclusive, bons desempenhos, mas ela tem um papel tão importante na agenda nacional que ela precisa ser capitalizada para que ela possa continuar oferecendo energia ao nosso país
num custo que seja aceitável, principalmente para a indústria e para os consumidores de uma maneira geral. No setor de petróleo e gás, temos a questão do novo marco de gás, o regime de partilha e concessão. Outro dia eu fui perguntado, eu disse, eu pretendo que, enquanto eu estiver no Ministério, todos os próximos leilões, não por decisão unilateral minha, até porque eu não tenho esse poder, que são decisões tomadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, a qual o ministro de Minas e Energia preside, mas é composto por outros 9 ministérios. Mas, hoje em dia, o regime mais adequado para aqui, pelos campos que nós temos, é o regime de concessão, e eu acredito que isso vai ser uma prática daqui para frente, principalmente depois da aprovação desse projeto de lei que está, no momento, em tramitação no Senado Federal, mas já é uma prioridade do governo. A mineração e o aproveitamento hidrelétrico em terras indígenas, e aqui não tem nenhuma relação de que nós queremos explorar as terras indígenas. Isso aí já é uma coisa decidida pela sociedade na Constituição de 1988, em que os seus artigos 176 e 231 prevê esse tipo de atividade. Só tem que não foi regulamentado até hoje. E nada mais degradante para o meio ambiente e para as comunidades que vivem nesses territórios do que a atividade ilegal. E é isso que nós estamos trabalhando para que seja regulamentado e que nós tenhamos condições, a sociedade brasileira, de ter essas áreas que correspondem a mais de 14% do território nacional, tendo a sua atividade econômica de forma sustentável, controlada, regulada e fiscalizada, né? E a outra é que nós também, um assunto importantíssimo para Minas Gerais, mas importantíssimo para o Brasil como um todo, para todos os setores, não só o da mineração, mas infraestrutura, agronegócio, que é a questão da modernização da legislação de cavidades, que nós temos a legislação mais rigorosa do mundo, e nós estamos perdendo muito nesse tipo de empreendimento, principalmente na mineração. Bom, e estamos trabalhando e acreditamos que em pouco tempo resolveremos. Modernização do setor elétrico, melhora do ambiente de negócio, alocação de custos e riscos, para que a gente possa efetivamente, como o senhor aqui colocou, no que diz respeito aos subsídios, uma racionalização deles, né, que são importantes em determinados aspectos, como a lei do gás também, ela mostrou agora, recentemente, do importante papel que ela tem, e nós estamos tratando desse assunto também de forma bastante transparente, né, com todos os agentes, e para que a sociedade venha a ser beneficiada. Bom, a minha mensagem final, dentro daquilo tudo que eu falei, que as nossas decisões durante esse período, elas foram no intuito de preservar a saúde dos setores que são essenciais para a atividade socioeconômica do nosso país, né? Tivemos e vemos sinais consistentes e evidentes de retomada da atividade econômica. Minas Gerais, como eu falei, ela tem um papel central dentro da nossa economia, e o Ministério de Minas e Energia, com os seus setores, evidentemente, se entrelaçam com Minas Gerais, e isso também eu gostaria de dizer que, desde o início, nós temos tido uma relação com todos os agentes aqui no Estado, seja do Poder Executivo, seja também do setor industrial, para que a gente supere essas dificuldades e os desafios que temos para que o ambiente de negócio seja cada vez melhor. A modernização dos nossos setores são fundamentais, e tudo que nós fazemos, que são pilares do nosso Ministério, é a governança, é a segurança jurídica e regulatória. Nós temos o mantra de respeito aos contratos, e tudo isso a gente pretende não só criar um bom ambiente de negócio, mas também
proporcionar previsibilidade aos investidores e empreendedores no nosso país. Então, é essa mensagem que eu deixo que, sintetizando, é de otimismo, mas, como eu costumo dizer, não é um estado de espírito, é baseado em evidências, é baseado em ações que foram bem-sucedidas e tomadas por toda a sociedade brasileira. Então, agradeço mais uma vez o honroso convite e espero aqui retornar muitas vezes a essa casa e também, particularmente, ao Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, ministro, nós temos aqui 2 perguntas. Se eu puder respondê-las, isso aqui. A primeira é do Balbino. Ele é vice-presidente regional da FIENG no Vale da Jequitinhonha e também é presidente do Sindicato de Mármores e Granitos do Estado de Minas Gerais. Ministro, ele faz a pergunta, primeiro fazendo uma afirmação, que se o atual governo tiver o real intuito de multiplicar os investimentos, geração de empregos e arrecadação de impostos na mineração, na percepção dele, seria importante que ele fizesse uma intervenção na ANM, embora isso não seja de todo possível, mas a intervenção não é uma intervenção, é uma ação junto à ANM, e em conjunto com a ANM fizesse uma enorme força-tarefa para, no prazo, mais de 6 meses a 1 ano, acabar com todos os passivos da ANM. Na percepção dele, quer dizer, a gente sabe que a agência eventualmente tem seus gargalos e tem dificuldade de recursos humanos e materiais para, às vezes, dar resposta, e isso impacta diretamente no setor produtivo. Eu estou aqui traduzindo a pergunta do Balbino, e isso impacta na perda de investimento, já que a morosidade, às vezes, impede com que investimentos sejam realizados. Então, na percepção dele, há como montar uma força-tarefa, Ministério de Minas e Energia e ANM, para liberar aí os processos que estão pendentes de análise por parte da ANM? Bom, senhor Balbino, muito obrigado pela pergunta. Algumas considerações já foram feitas pelo presidente Flávio. Evidentemente que o poder concedente, no caso o Ministério de Minas e Energia, e também por atribuições constitucionais e legais, é o Ministério Supervisor das Agências Reguladoras, ele não tem poder nenhum de intervenção em nenhuma agência, que tem a sua autonomia funcional, e eu considero que deva ter, e que as agências reguladoras são um importante instrumento de qualquer país, e no caso particular do Brasil, para dar segurança regulatória, segurança jurídica, e tornar o nosso ambiente de negócios não só mais seguro, mas também atrativo. Agora, como eu também citei, foi, no caso particular da agência reguladora, foi a última a ser criada, e logo depois da sua criação, um mês depois, praticamente, tivemos Brumadinho, né? Não podemos nos esquecer disso, que tivemos Brumadinho. E, desde então, nós criamos uma força-tarefa para não só cumprir com as responsabilidades e atribuições da agência reguladora, mas também no sentido de dar as condições mínimas para que essa agência pudesse exercer as suas competências. E isso tem sido feito. Já avançamos, reconhecemos avanços, e os avanços estão aí
nos próprios números, na digitalização de processos na agência, que hoje em dia já se tornaram bastante céleres, mas temos ainda muitas dificuldades e limitações, inclusive legais. Mas isso não significa que sejam obstáculos intransponíveis. Não só no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com a agência, mas também no âmbito do governo federal, há uma força-tarefa liderada e coordenada, como não poderia deixar de ser, pela Casa Civil, que envolve diversos ministérios, para que a agência possa ter os recursos, dentro das limitações que nós sabemos, de orçamentárias, tetos e etc., para que ela possa ter os recursos. Agora, como eu costumo dizer, não basta os recursos financeiros. Nós temos que ter pessoas preparadas para poder exercer essas tarefas. E isso não surge da noite para o dia. Nós já tivemos formação de pessoal, estamos trabalhando junto com a ENAP para formar mais pessoas que possam ser incorporadas pela agência para que possa desempenhar. Então, eu não gostaria e nem poderia dizer prazos para que isso se concretize, mas o trabalho, tenho certeza que ele é diuturno no sentido, e nós temos muito bem identificado todas as dificuldades, não só dos agentes do setor, mas também da própria agência, e para que a gente possa superá-los. Então, é isso que eu coloco. Estamos trabalhando firme e vamos continuar trabalhando dessa forma, e, evidentemente, que todas as contribuições são muito bem-vindas. Nós temos reuniões quase que diárias com a Agência Nacional de Mineração para tratar de cada um dos temas, e que não são poucos. Muito obrigado, ministro. O Vinícius Dantas, presidente da MIPAM, que é a Associação Mineira da Panificação, ele faz a pergunta dele, falando: hoje temos muitas fontes de energia, né? E cita valores renováveis. Deputado, grande abraço. Eólica, solar, e na percepção do Vinícius, nós precisamos facilitar e desburocratizar para que chegue ao setor produtivo e concorra entre si, baixando o preço dessa conta tão pesada para as empresas. O que o ministro pode nos dizer sobre isso? Isso tem um pouquinho a ver com o que eu falei lá atrás da redução do custo de energia e da competitividade. Isso aí está dentro da modernização do setor elétrico. Nós avançamos, inclusive avançamos principalmente na última medida provisória, que foi editada pelo governo, que é a medida provisória 998, e que está conhecida como a medida provisória do consumidor, porque ela traz alguns benefícios, ela corrige alguns vícios já de algum tempo, e isso tudo foi feito não porque nós achamos que deveria ser feito, porque isso tudo foi trabalhado ao longo de todo o ano passado no Congresso Nacional. Nós pegamos medidas que já havia consenso por parte do Congresso Nacional, principalmente contempladas no projeto de lei do Senado 232, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Infraestruturas, e colocamos algumas dessas medidas dentro da medida provisória, que nós entendemos que deva ser apreciada pelo Congresso Nacional até o final desse ano. Agora, outras medidas estão em curso pelo Congresso Nacional. É importante que essas medidas elas venham dar ao setor a segurança jurídica e o respeito garantindo o respeito aos contratos vigentes. Nós sabemos que temos um sistema interligado que poucos países do mundo têm e de dimensões continentais, e que o consumidor, no final, é que paga a conta. A nossa geração de energia, de uma maneira geral, ela é bastante competitiva a nível internacional. Agora, em face dos encargos, dos subsídios e dos impostos,
ela torna, por vezes, a nossa indústria não competitiva. Então, esse é uma ação prioritária do governo federal e, evidentemente, o Ministério de Minas e Energia ele coordena todas essas ações, que passam também por outros ministérios e também pelo Congresso Nacional, mas, como aqui eu coloquei, é uma ação prioritária do governo, também foi recepcionada pelo Congresso Nacional como uma ação prioritária a ser apreciada e acreditamos que até o final do ano tenhamos boas notícias para o consumidor brasileiro de uma maneira geral. Bom, eu queria agradecer. General Bini, você quer falar? Tudo bem, General? Mas não é pergunta. É uma área que eu, inclusive, tenho dificuldade em transitar. Mas é mais ou menos o seguinte. Nós tivemos um contato com o seu ministério através do almirante Bueno, encaminhado pelo nosso antigo ex-ministro, Leal Ferreira. E o assunto refere-se a um problema de Minas Gerais na cidade de Itajubá. Itajubá é um centro de eletricidade. E nós temos um contato muito grande, porque a função que eu exerço atualmente está muito ligada à inovação, e aí esse contato quase que diário com as nossas empresas e com as nossas universidades. Assim, a Universidade de Itajubá, ela conduz um projeto, se o senhor permite, eu já estou naquela idade que eu ando confundindo as palavras, mas é mais ou menos o seguinte, é um Centro Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Sistemas Elétricos. Itajubá é um nome em eletricidade. Nós temos um contato muito grande, porque nós temos 2 unidades do Exército lá, a fábrica de Itajubá e o 4º Batalhão de Engenharia. E temos, para uma surpresa no fator elétrico, uma hidrelétrica. É uma das mais antigas, acho que é depois da de Juiz de Fora, que é a mais antiga, é Itajubá. E eles lá estão conduzindo um projeto, o de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a FIENG apoia, ou apoiou. E o governo do Estado de Minas Gerais, que se comprometeu a apoiar, infelizmente foi no governo anterior e acho que não apoia. Atualmente eu não sei. Mas é um projeto que, até no meu caso, que tem uma certa ignorância no assunto, a gente sente a importância que representa. Nós conseguimos, através do teu chefe de gabinete, que uma equipe da universidade fosse lá apresentar, o doutor Limpe, que é o setor elétrico. E aí vem o nosso pedido. Se o senhor, com esses olhos de marinheiro, poderia nos auxiliar em termos de estudo e talvez até de uma aprovação. Eu não digo nem de recursos, mas uma aprovação de modo de validade do projeto, que aí talvez a universidade consiga efetivamente recursos para dar sequência ao projeto. Esse é o nosso pedido, a nossa solicitação, não sei se meu amigo Flávio concorda, mas a FIENG, por exemplo, já aportou lá cerca de 40 milhões de reais. Já tem o planejamento, já tem a área, já tem o início das instalações, mas o grande fator são recursos para aquisição de material, normalmente do exterior. Ela seria a única da América do Sul e a 7ª do mundo. Para nós seria quase que uma independência em termos do desenvolvimento e da inovação. É esse o nosso pedido. Bem recebido aqui, General Bini. Eu já tinha escutado alguma coisa lá no Ministério a esse respeito, mas ainda não tenho a resposta para lhe dar, mas prometo que em breve o senhor receberá essa resposta.
e em relação a esse projeto, que eu não tenho dúvida nenhuma da importância dele. Eu vou deixar com a sua assessora aqui só uma página. Perfeito. Muito obrigado. Bom, ministro, gostaria de agradecer aqui as suas colocações. Quero dizer que todos nós saímos daqui mais otimistas com relação ao futuro do segmento de Minas e Energia. Quero te falar aqui para que esses projetos podem contar com o apoio da FIENG, tanto no convencimento da sociedade, como na mobilização com os nossos parlamentares, como também na possibilidade de estudos técnicos. Então, pode contar conosco. Esse projeto era um antigo ISE do Senai, ainda é, né, que era um projeto originário para desenvolvimento, principalmente de inovação e tecnologia na área elétrica, mas também teria uma série de possibilidades para a realização de testes para todo o segmento industrial. Infelizmente, em função de restrição orçamentária, quando a gente aqui chegou na entidade, a gente entendeu que a FIENG não teria como marcar com aquele projeto devido à sua dimensão, um investimento próximo de R$500 bilhão, e nós então paralisamos o investimento. E hoje ele está à disposição do governo federal, da Universidade Federal de Itajubá, caso o governo queira dar prosseguimento. Nós entendemos que o Senai, nesse caso, os recursos do Senai têm que ser aplicados na nossa percepção, mas na formação profissional, e que, mesmo no caso de desenvolvimento de tecnologia, isso absorveria e comprometeria o orçamento do Senai por alguns anos. Então, a gente entendeu, quando aqui chegou, que não havia viabilidade econômica e financeira do Senai tocar esse projeto, mas o governo federal, o Ministério, é outro assunto, né? E também a Universidade Federal de Itajubá. Então, estou colocando, e a gente coloca o projeto até o momento em que ele se encontra, bem como todos os recursos disponíveis, à disposição de quem quiser tocar o projeto, né? Deixando, portanto, o Senai de ser o protagonista nesse instituto, e passando aí para o governo federal, para a Universidade de Itajubá, para que eles possam dar seguimento ao projeto. Eu agradeço aí ao senhor mais uma vez e a todos que estiveram aqui presentes. Infelizmente, o almirante, o ministro, quer dizer, tem que fazer uma entrevista coletiva agora e vai se ausentar. Agradeço a todos a presença. Ministro, passo para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo gentil e honroso convite. Eu me sinto muito bem aqui no estado de Minas Gerais, não só pela forma como sempre sou recebido, mas é um estado, como eu disse, de importância central para o setor de Minas e Energia do nosso país, e eu sinto como um dever estar aqui, retornar aqui quantas vezes forem necessárias, não só para apresentar aquilo que nós estamos fazendo, mas também para receber dos senhores as contribuições que eu venho recebendo ao longo desses quase 2 anos de governo. E pretendo cada vez mais aprimorar essa cooperação, estreitar essa cooperação e aprimorar as nossas ações. E eu costumo dizer que o protagonista é o resultado, e eu acho que isso nós estamos conseguindo realizar juntos. Muito obrigado a todos. Vamos nos falar.